Então a gente diz, primeira coisa, a o outro. Quer você queira, quer você não queira. Quer você se ampare no outro, quer você odeie o outro. Quer você consiga fazê-lo de amor, de troca. Quer você precise odiar e destruir o outro, de qualquer maneira ele existe. Como a gente falou sobre vacina num outro vídeo, e depois a gente fechou com a derivação do movimento que se contrapõe a essa ideia vivida como muito angustiante, invasiva eventualmente, enfim, numa, às vezes, sensação de persecutoriedade daquele objeto vacina, e então o movimento anti-vacina. A gente falou também dos transvacinados, daquela oscilação entre dois polos, ser anti-vacina, mas se vacinar, né? Não se vacinar, mas não se dizer anti-vacina, enfim, todos os posicionamentos em relação ao ato e ao discurso. Isso, as inúmeras incongruências, conflitos, construções, como é próprio do humano. Mas eu queria pegar então esse gancho e falar de uma coisa mais ampla que engloba tudo isso, que é esse movimento anti. Acho que eu nomearia assim, na verdade, o movimento anti-vacina, né, anti-vax, anti-vaxxers, né, anti-fax, fax mata, né, anti-política, anticultura, anti-ciência, anti-globalização, anti-escola pública, enfim, a gente vive hoje uma vaga, uma onda, ou, enfim, muitas ondas, tá chegando, assim, de uma maneira muito mais clara e muito mais organizada, até pela nossa tecnologia de junção, de laço social, que chama redes sociais. A gente vem observando e escutando essa união em torno de um posicionamento contra algo. Normalmente é multifacetado esse algo, mas, agora ampliando um pouco o debate, né, é sempre um certo pacto social. Então, é um combinado, né, como a gente diz nas escolas e até nas escolas de crianças, a gente vai fazendo uma educação política. Isso que é a escola, a instituição escolar, ela vai fazer duas funções básicas simultaneamente. Ela faz uma transmissão do conhecimento acumulado pela nossa espécie pensante, que quer conhecer, que vai descobrindo. Então hoje a gente tem isqueiro, né, automático, não precisa, né, ter todo um trabalho para coletar o graveto, a pedra. Como é que vai fazer o fogo, né? Como é que vai, lei da gravidade, como é que é descobrir eureka? Isso foi dito há milênios. Então, uma palavra grega, uma palavra latina que diria de um insight, hoje você aprende no segundo ano, no sétimo, e assim a gente faz a transmissão simbólica da cultura. E a gente também faz uma educação sociopolítica, socioemocional política. É isso que é, sobretudo, a instituição de transmissão da cultura, que é chamada escola. Então a gente diz, primeira coisa, a o outro. Quer você queira, quer você não queira. Quer você se ampare no outro, quer você odeie o outro. Quer você consiga fazê-lo de amor, de troca. Quer você precise odiar e destruir o outro, de qualquer maneira ele existe, né? Il y a de l'autre. Existe
uma alteridade, existe o outro, existe aquilo que se contrapõe àquela célula narcísica primordial e que rompe essa célula, que quebra isso, né? Lembra, Freud, eu e não eu. Então você vai costurando um contorno, o que é muito importante. É essencial que haja esse momento de simbiose ou de fantasia, de célula narcísica, que você faça um eu, que tenha um contorno, mesmo que louco, mesmo que imaginário, mesmo que englobe mãe e bebê, mesmo que englobe uma totalidade imaginária, enfim, um lugar idealizado, o princípio do prazer. É importantíssimo que, em princípio, você se sustente nisso. E depois que se rompa isso e que vá, opa, atritei. Nossa, encontrei algo. Opa, quem é você? Ah, um vizinho novo, um amiguinho, pegou meu boneco. Peraí, me convidou para brincar. Ah, existe o outro e... Por que eu estou falando isso assim, nessa velocidade? Porque, curiosamente, isso não é óbvio, nem é simples, porque muitas vezes a gente já nega a priori e já destitui a legitimidade do lugar do outro. A gente diz, ele é um outro não humano, ele é um outro bandido, então ele não tem direito, ele é um outro judeu, então... ele também não tem direito, ele deve ser alijado dos seus bens e até de preferência ser, né, morto, enfim, eliminado, que seria a solução final. Então, isso é muito estudado, muito debatido, a destituição do outro de um lugar de legitimidade como um sujeito. É uma dessubjetivação desse outro. Eu sou sujeito, o outro é ou objeto a meu serviço, ou objeto maligno a ser exterminado. Eu tenho que destruir, porque ele é o mal, né? Então, esse princípio que eu estou colocando aqui como um princípio de base, premissa civilizacional, ele é delicado, porque o outro nunca é neutro. Como a gente discutiu, o outro ele pode ser aconchego, né? Como já trabalhei, já escrevi, pode ser troca, enriquecimento, amor, afeto, tesão, potência. Com ele eu sou melhor, com ele eu trabalho bem, com ele eu gozo. E ele pode ser alguma coisa que com ele tira o pior de mim ou me põe na pior. Então, o que eu faço com esse outro? Essa é a grande pergunta deste mesmo pacto social que funda a civilização. O pacto é simplesmente um acordo, ó, eu existo, você existe. E agora? E agora, José? Tem essa pedra no meio do caminho. A pedra no meio do caminho poderia ser lida, ser interpretada como essa alteridade radical, que atrita com o meu espaço subjetivo, com o meu espaço conhecido, confortável, minha bolha. É uma coisa bizarra, é estranha, fala bobagem, é feio, sujo, malvado, né? E aí, o que você faz? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta que a escola busca responder, que o judiciário, que a Constituição, que o princípio de lei busca dar conta disso. O que eu faço com o raio do outro? Que existe, né? Aí a gente faz alguns combinados. Por exemplo, quem manda aqui não sou eu, não. Não é quem manda aqui sou eu, não. Quem manda aqui é o seguinte, um pouco eu, um pouco você, beleza? Quem paga aqui? Um pouco eu, um pouco você? Se eu posso mais, em princípio eu pago mais, você paga menos. Quem trabalha para quem? Quem trabalha por quem? Todo mundo trabalha? Quem é que cura quem? Quem é que, né? Ajuda, atrapalha, se cuida o que recebe de bônus, se atrapalha o que recebe de punição.
crime e castigo, enfim. Esse movimento anti, ele recusa esse combinado primordial. Ele justamente destitui este outro como legítimo e o pacto consequente como válido. Então, não quero. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu não quero levar em consideração o combinado, o que a gente deve fazer sempre limitado pelo que eu quero e nós queremos ou nós devemos. Nesse sentido, a gente entende melhor essa ideia, que é a ideia macro, que é antipolítica, né? Por quê? Tem duas faces isso. A primeira é a seguinte: antipolis, anticoletivo, anticidade. Essa ideia que tem um monte de gente, tenho que ficar o tempo todo lidando com o outro, fazendo acordo, cooptando, recusando, obedecendo, manejando. Ai, que preguiça! Ai, que cansaço! Para! E aí a gente tem todas as narrativas individualistas, extremistas, meio selváticas, né? Então, um mundo um pouco wild, aquela, né? Eu vou para o deserto, eu vou ser eremita, eu vou para o selvagem. Into the Wild é nome de livro, de filme, eu tenho um pouco a vida monástica, a ideia de uma religião, a ideia de uma seita que se separa do coletivo doente, porque nós somos especiais, ou eu sou especial e estou fora desse lugar da alteridade doente, patológica, doentia, neurótica, psicótica, louca, infernal. Eu estou no lugar de exceção, então eu recuso isso, né? Então tem essa acepção do antipolis na radicalidade de dizer sociedade né? Sociedade, que saco, política. Outra face dessa narrativa é que esta política é corrupta. Ela é coligada, né? A premissa 1 é coligada, essa premissa 2. Quando você diz tudo bandido, todo mundo rouba, teria a regra, mas ninguém obedece a contento, como deveria. É tudo mal feito. É assim, né? Como se fosse uma posição obsessiva, dizendo eu faria certo, né? Aquela lógica super egóica que eu sei fazer certinho como deveria ser. Aquele sintoma assim que você pode chamar obsessivo, virginiano, enfim, como você quiser dar um nome, mas você supõe que haveria regra, a ordenação, a planilha, a sketch, as formas, e o problema é que a galera não obedece. Tá tudo mal feito, então, duas opções, duas derivações. Primeira, destrói tudo. Destrói tudo, tá tudo errado para reconstruir o bem. Isto é o mal, é corrompido. A ideia da corrupção muito antiga, não só a corrupção política, que tem a ver com dinheiro, a corrupção da alma, a corrupção do corpo, a corrupção da matéria. A ideia nossa profundamente nostálgica que haveria um lugar num paraíso imaginário, anterior, né, sucessor, algum lugar onde eu iria um céu, uma vida eterna, um outro planeta, um outro plano, um outro espaço-tempo, onde eu estaria fora da corrupção, do pecado, do mal, do errado, do sujo, do injusto. Estão ouvindo essas palavras? Todas eco dessa lógica levemente metafísica, transcendental em alguma medida, em que eu estaria na realidade corrupta e corrompida e corrompível de mim mesmo e deveria escapar para um território de pureza, de bem. Então, para isso eu tenho que lutar contra o mal, construir uma outra coisa que eu sei como é.
Por isso a lógica de destrutividade de todas as outras colocações. Então, qual é a posição? Aí entra uma posição subjetiva, quase infantil, de ser do contra. Aí você é contra essa alteridade, vivida como corrupta e potencialmente invasora do seu bem. Então, tudo que é proposto, tudo que está no pacto, tudo que seria o racionalizado, o discursivamente, simbolicamente pactuado, você recusa, né? Aí faz sentido, anti-vacina, anti-ciência, anti-cultura, anti-livro, anti-tudo e anti-política, contra tudo que está colocado aí para fazer o novo e o bem, né? É um movimento muito antigo na história humana, que vai dizer do que, afinal? Eu não suporto o real, tal como ele se apresenta. Eu não suporto o mundo, o outro, para voltar no início da nossa conversa. Eu não suporto eu mesmo. Eu não suporto que a vida seja isso. Que os nossos meios de mensuração e observação tenham visto que a Terra é redonda sim, e que existe antígenos que penetram o nosso corpo, e vírus, e bactérias, e micro-organismos, que somos vulneráveis, somos mortais, adoecemos, mas podemos nos proteger, podemos nos curar por um tempo, até sermos mortos. Tudo isso é muito difícil, então, por favor, a Terra é plana, para com essa coisa de vacina, destrói todo o mal que está aqui na Terra e vamos fazer um paraíso. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão e acompanhar as várias ideias que circulam por aqui. Te convido também para acompanhar as outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo por aqui. Até a próxima!